Bom dia, pessoal. Mais uma vez, meu nome é Renato Garcia. Eu tenho o prazer de fazer a apresentação dessa mesa, não a coordenação, da professora Júlia. Queria desejar a todos mais uma vez que sejam todos bem-vindos ao terceiro dia do 10º Encontro Nacional de Economia Industrial e Inovação, promovido pela ABI, Associação Brasileira de Estrada e Inovação, e pela Universidade Federal do Ceará. Diversas unidades aqui dentro da UFS, do Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Economia, Programa de Pós-Graduação Profissional em Economia, Programa de Pós-Graduação em Ciência da Propriedade Intelectual. O 10º ENEM reúne um conjunto de especialistas em destaque, pesquisadores acadêmicos, representantes do setor produtivo e gestores de políticas públicas. O tema do 10º ENEM, tema norteador da nossa programação, é Indústria, Sustentabilidade e os Desafios Regionais. E tem o objetivo de motivar os debates sobre o desenvolvimento econômico e inovação a partir de diretrizes setoriais e de políticas públicas, abordando temas de destaque como competitividade, o problema da nova indústria do Brasil e a transição energética. Nessa edição, nós temos que agradecer o apoio, que é fundamental de diversas instituições que são comprometidas com o avanço científico e tecnológico do Brasil. Então, nesse sentido, a ABI, a UFI e a Federal de Sergipe agradecem os órgãos e entidades que tornaram esse encontro viável. Então, este evento tem patrocínio do Grupo Farma Brasil, da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, do Banco do Nordeste do Brasil, Conselho Federal de Economia, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, da Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal do Superior CAPES, Ministério da Educação, a Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação do Estado do Sergipe, a FITEC, da Regional Studies Association, RSA, do Instituto EMAIS, Transição Energética. Além disso, temos o apoio institucional da Quebra de Industrial Policy, do Centro de Gestão do Instituto Estratégico do CGE, da Confederação Nacional da Indústria, do Conselho Regional de Economia de Sergipe, do Instituto E+, Transição Energética, do Instituto Oval do Norte de Sergipe e do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, IED, e, por fim, mais apoio institucional também da Net Zero Policy Lab, da John Hopkins University. A todos os parceiros, nossos agradecimentos pelo compromisso com o fortalecimento da política industrial e da inovação no Brasil. Destacamos o especial reconhecimento ao apoio da BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e do PIB, Banco do Nordeste do Brasil. Eu gostaria de convidar a todos a assistir aos pequenos vídeos institucionais da BDI e do PIB. Sendo publicado e utilizar novas tecnologias. BDI, o que tem capacita as empresas com o avanço digital? A BDI, cara, agora você sabe, a BDI é uma agência do governo federal que apoia a indústria, que tem parceria com soluções tecnológicas e sustentáveis para melhorar a produtividade e gerar emprego. É para desenvolver o Brasil, é a BDI que ajuda a tecnologia da indústria a evoluir. A BDI inovar a indústria para transformar o Brasil. Uma região diferente como a nossa. Existe um mundo diferente de todos. O Banco do Microcrédito, que produz, orienta e gera.
banco da agricultura familiar e também organização. Uma lógica que fortalece e esforça a família. O banco das pequenas, médias e grandes empresas que entregam e fazem a economia girar. O banco da infraestrutura que constrói pontes e abre caminhos. Da energia limpa que protege o futuro do planeta. Da inovação que cria soluções para o dia a dia. O banco da cultura viva, dinâmica, pulsante. Da geração de renda, com 58 bilhões de reais investidos, influenciaram a geração de milhões de empregos. Isso é bom para todo mundo. Eleito Banco de Desenvolvimento do ano da América Latina. Não é qualquer banco, é o Banco do Nordeste. Governo Federal. Obrigado, Felipe. Dando continuidade ao 10º, eu queria fazer a apresentação de uma sessão especial de um parceiro da TI, um parceiro já de longa data da TI, que é a sessão especial Grupo FAP no Brasil. O tema hoje é propriedade intelectual, concorrência e inovação farmacêutica no Brasil. Já estão compondo a mesa a professora Júlia Paranhos, da UFRJ, que vai ser a coordenadora, a doutora Laura Bastos Carvalho, juíza federal do Rio de Janeiro, a doutora Ana Cecília, da empresa Dives, o doutor Rogério Almeida, da Cristália, e o doutor Guilherme Taquiliche, Instituto Brasileiro de Estudos sobre a Concorrência e Propriedade Intelectual. Então, Júlia, a palavra é sua. Muito obrigado pela presença de todos os nossos convidados. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigada, Renata. Bom dia a todas e todos. É com grande alegria que a gente traz esse tema para o EBI. Aqui, quando o Zé Marcos, no ano passado, comentou que aqui na Federal de Sergipe a gente tinha uma pós-graduação de ciência e propriedade intelectual, mestrado. A gente fiquei bastante animada, porque esse é um tema que eu tenho trabalhado bastante, muito claro, que eu acho que tem muito a ver com a economia industrial e a economia da inovação. Todos os efeitos sobre a concorrência, sobre a dinâmica de inovação. Então, esse mês que a gente completa 30 anos da aprovação da lei de propriedade industrial, a gente conseguiu organizar essa mesa, né, e ter aqui especialistas com diferentes visões para tratar do tema e tratar das características bastante atuais desse tema. Não só da estratégia de apropriação, mas também como estratégia de ampliação dessa apropriação, dos efeitos que isso traz para a concorrência e para a dinâmica da inovação farmacêutica no Brasil. A gente vai fazer uma ordem do mais geral para o mais específico, então vamos começar com a doutora Laura Bastos, depois passar para o Guilherme, para a Ana Cecília e para o Rogério. A gente convidou de fazer uma apresentação de 15 minutos cada um. No final, eu vou fazer uma apologia de encerramento e aí a gente abre para perguntas e debates de vocês. Então, doutora Laura, muito obrigada. É um prazer ter você conosco. Obrigada, Júlia, pelos colegas de mesa. Eu abri a apresentação, conforme você. Eu trabalho na Justiça Federal do Rio de Janeiro, eu trabalho numa área especializada em propriedade industrial, então, no meu dia a dia, eu decido casos que envolvem marcas, patentes, industriais e também outros direitos correlatos que são concedidos, registrados pela DPI. E eu queria saber de vocês, porque eu sei que o público daqui majoritariamente de economistas, mas eu queria saber se todo mundo aqui sabe o que é uma patente. Todo mundo sabe. Então, assim, o conhecimento, né, para a gente nivelar um pouco o assunto, então, partindo do pressuposto que o INPI é quem concede esses direitos às patentes do Brasil, a gente tem uma atuação muito importante da Justiça Federal
Federal, porque qualquer caso que vá questionar esses atos do INPI vão para a Justiça Federal. E por muito tempo elas foram predominantemente utilizadas lá no Rio de Janeiro, porque a sede fática do INPI é no Rio de Janeiro, e em razão disso, desde 2001, a gente tem vários especializados na matéria no Rio de Janeiro e desde 2005 no Tribunal da Segunda Região, no Tribunal Regional Federal da Segunda Região, da qual a Justiça do Rio faz parte. Mas esses são a única hipótese em que a Justiça Federal vai atuar nos casos dos patentes, é só para validar ou não o ato do INPI? Não. A gente também tem ações de infração de patentes, tá? Na Justiça Federal, quando, por exemplo, um laboratório químico federal fez uma PDP com uma empresa de genética titulada da patente, está querendo discutir uma eventual infração. Então, é possível que a gente tenha um leque de atuação um pouco mais amplo. Mas, com regra, aqui, tratando as infrações de patente de ações em boa de só de interesse entre empresas particulares, em regra, elas vão para a Justiça do Estado. Tá? E aí, predominantemente, as ações se concentram ali no Estado de São Paulo, em razão da localização da indústria. Bem, fazer uma mudança no grande paradigma muito importante que foi hoje, né, que passou a prever que a gente não pode discriminar as invenções com relação ao setor tecnológico da União. O Código da Propriedade Industrial de 61 vedava a concessão de patentes para invenções nessas áreas e, como disse, a gente não pode mais discriminar. Então, a LPI, que foi aprovada em 96, né, de 30 anos semana passada, ela, obviamente, não fez essa discriminação. E aí, como é que a gente fez essa transição de um sistema que vedava a concessão das patentes farmacêuticas para um sistema que passou a admiti-las? Primeiro, a gente teve, foram dois mecanismos principais, né? As patentes pipeline são uma previsão do TRIPS Plus, né? Que é uma proteção além do que o TRIPS determina, e as patentes mailbox. E aí está o prazo, né? Elas foram transitórias. Então, as patentes pipeline, também conhecidas como patentes de revalidação, elas foram depositadas entre a aplicação da LPI e a vigência da LPI. A LPI foi publicada em maio de 96, ela passou a valer um ano depois, e as mailboxes foram depositadas a partir da vigência do TRIPS, em 1º de janeiro de 95, e puderam ser depositadas até a vigência da LPI. E o que eram as pipelines? Elas foram previstas nos artigos 230 e 231 da LPI, e elas instituíram basicamente um mecanismo de revalidação de patentes que foram concedidas no exterior. Estou simplificando um pouco a discussão, mas você tinha um depósito no exterior, né, dessa patente, você pedia aqui no Brasil a concessão e o INPI concedia tal como concedido no país do primeiro depósito. E a questão que veio é se essas patentes eram constitucionais, porque a gente pegava uma coisa que já estava em domínio público, a patente, o pedido de patente já publicado no exterior, então a gente já tinha aquele conhecimento disponível ao público, a gente retirava isso do domínio público e patenteava essa matéria. Ou seja, veio ali uma violação à novidade, né, que é requisito para patentear qualquer invenção. E, em 2009, a Procuradoria-Geral da República ela ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade contra esses dois artigos, tá? Com base justamente nesse argumento de que a gente estava patenteando coisas que já estavam no domínio público. O Supremo demorou mais de 25 anos para julgar essa ação. Em fevereiro desse ano, o Supremo decidiu que não ia decidir. Eles julgaram a ação prejudicada. Por quê? Eles entenderam que todas essas patentes, considerando o prazo de 20 anos
de duração já teriam sido extintas até 2017. Então, como essa norma não estava mais produzindo efeitos jurídicos no nosso ordenamento, eles não iam fazer esse controle abstrato, né, de constitucionalidade, confrontando essa disposição com a Constituição. Eles disseram que agora a gente só tem efeitos econômicos, né, retroativos dessas patentes, então eles não fizeram análise e a gente ficou sem uma resposta da nossa Corte Constitucional. Agora, passando às patentes mailbox, elas existiram porque o artigo 70, item 8 do TRIPS, previu que os países que não concediam patentes para determinados campos tecnológicos deveriam possibilitar o depósito desses pedidos a partir da vigência do TRIPS. E aí elas foram previstas no 229, parágrafo único da LPI. Então, durante aquele tempo, foi possibilitada o depósito desses pedidos. E a controvérsia que se gerou com relação a essas patentes mailbox foi com relação à duração delas. Porque no final do parágrafo único do 229, eles falam que o prazo delas vai ser limitado ao prazo previsto no caput do artigo 40 da LPI. Que é justamente o artigo que fala que as patentes durarão 20 anos a partir da data de depósito. Ocorre que esse artigo 40 tinha um parágrafo único que dizia que as patentes iam durar pelo menos 10 anos a partir da concessão. E o INPI, quando ele concedeu essas patentes, ele observou o parágrafo único. E aí ele ficou, mas observa a regra geral de 20 anos ou a gente aplica essa regra também da extensão desse prazo? Em razão disso, o INPI ajuizou várias ações, acho que foram 33 no Rio de Janeiro, mais algumas fora, questionando mais de 240 patentes que tinham sido concedidas com esse prazo de 10 anos a partir da concessão. E, por conta dessa multiplicidade, né, de processos, hoje no Brasil a gente tem mecanismos de adequar a jurisprudência, de uniformizar. Então, o TRF2 fez uma uniformização em 2019, entendendo que o prazo delas tinha que ser de 20 anos a partir do depósito, porque há uma regra bem expressa no 229, parágrafo único, de que se aplicaria só o caput do artigo 40. O SCJ também uniformizando jurisprudência, isso é um precedente que vincula os outros órgãos da justiça, né? Ele firmou também uma tese no mesmo sentido. E a gente pensa, a discussão acabou? Não, porque ainda tem um recurso extraordinário pendente no Supremo, mas eu não prevejo melhor sorte dos titulares de patente nessa matéria perante o Supremo, porque o Supremo declarou a inconstitucionalidade no parágrafo único do artigo 40. Foi nessa lei, a 5529, ela foi ajuizada pela TGF também, em 2016, questionando essa regra de conceder um prazo de vigência de 10 anos a partir da concessão, porque, em regra, ela gerava uma imprevisibilidade do termo, né, das patentes, uma imprevisibilidade desse prazo que os titulares teriam de exclusividade. E eles, enfim, alegaram a violação à lei de concorrência, segurança jurídica, e o Supremo analisou essa matéria em agosto de 2021. Lembrando que era durante a pandemia da Covid, né? Isso é importante porque teve esse contexto, mas não teve reflexos, né, na decisão. E aí o Supremo entendeu que a norma era inconstitucional, porque a nossa Constituição ela prevê que as patentes elas são um privilégio temporário. Então, se você não sabe quando aquela vigência vai terminar, porque depende o que acontecia era o INPI demorava anos para analisar o seu pedido de patente, às vezes 15 anos, né? 20 anos. E aí você ganhava esse tempo adicional.
que era inconstitucional também porque violava a eficiência administrativa. No fundo, você acabava premiando os titulares de patente pela ineficiência estatal. Então, eles tinham, às vezes, 35, 36 anos de exclusividade, porque o INPI não conseguiu fazer a análise daquela patente em tempo razoável. Também entenderam que havia uma ofensa ao direito à saúde, um impacto no SUS. Nesse ponto foi citado um estudo coordenado pela professora Júlia, né, na decisão. E também entenderam que havia ali uma lesão à lei de concorrência, à segurança jurídica e ao consumidor. Eles reconheceram que o parágrafo único era um obstáculo à inovação no Brasil, reconheceu que ela gerava um estímulo à inovação, uma barreira de investimentos de desvantagens para o Brasil no mercado global e também constitui uma falha do mercado, porque a patente podia estar esperada em todo o resto do mundo e aqui ela continuava valendo. E o que o Supremo fez com relação aos efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade? Ele disse que de agora para frente o INPI não ia poder conceder mais as patentes com 10 anos de vigência a partir da concessão, que teria que ser para todos os 20 anos a partir do depósito. Mas ele adotou efeitos retroativos, ou seja, ele aplicou essa inconstitucionalidade para as patentes que já estavam sendo questionadas inicialmente e também para as patentes do setor farmacêutico. E aí eles alegam que isso foi necessário para proteger a saúde, para possibilitar um maior enfrentamento à pandemia da Covid e também para preservar políticas genéricas e o impacto orçamentário que essas distorções causadas pelas extensão desses privilégios geram. E esse parágrafo único teve uma morte dupla entre a sessão de julgamento do Supremo e a publicação da forma, o Legislativo revogou esse parágrafo único. Então, foi uma morte judicial e uma morte legislativa. Mas o caminho, né, a possibilidade de extensão do prazo da vigência da patente, ele foi completamente descartado com a porta aberta, porque no voto do ministro Dias Toffoli, ele diz que o legislador brasileiro pode adotar uma norma no futuro, mas ela não pode ser condicionada meramente à mora administrativa, não pode ser só porque o INPI de uma multa nominal medida. E aí, em razão disso, surgiram várias outras ações, que eu vou pular, porque o Guilherme vai falar mais a fundo, mas são as ações que a gente chama de PTA, Patent Term Adjustment. O Guilherme vai explicar melhor para vocês depois. E eu queria trazer também um caso interessante que a gente teve lá na Federal do Rio, sobre um confronto entre as patentes de segundo uso e a política de remédios. A gente tem esse remédio, né, o Limfedamina, ele serve para fibrose pulmonar idiopática, câncer de pulmão, outras doenças pulmonares. Ele tem uma patente que vigorou até dezembro, que protegia o uso, né, desse medicamento para tratar doenças fibróticas só. As demais indicações já estavam em domínio público. E aí, a empresa de genéricos conseguiu um registro da Anvisa para medicamento similar com medicamento genérico em 2022. À época, a Anvisa tinha uma determinação de cabula do medicamento similar ao genérico, ela tinha que ser igual, tinha que ser harmonizada com o medicamento de referência. Então, essa empresa de genéricos não pôde excluir da bula dela a indicação terapêutica para fibrose pulmonar idiopática, que era que estava protegida pela patente. E aí, o resultado disso, e só para esclarecer que hoje a Anvisa adequou, né, a regulamentação para prever o skin labeling, que é justamente isso, de você retirar uma indicação que ainda está patenteada. E aí a gente teve uma ação de infração no Rio, uma ação de não infração de São Paulo, ação de nulidade de patente no Rio. Foi um caso altamente litigioso. E o que aconteceu foi que, nesse caso, a gente determinou uma anotação na patente para esclarecer que
a patente não impede a comercialização do genérico do similar para outros usos que não o que estava ainda patenteado. A patente expirou em dezembro, o caso ainda não foi sentenciado, mas ele a patente já estava suspensa há mais tempo, porque a perícia entendeu que não tinha atividade inventiva nesse caso. Então, acho que agora é só uma discussão do que já aconteceu, né? A patente não está mais valendo. E a pergunta que fica é: vale tudo no judiciário para tentar aumentar, estender os direitos? A gente tem hoje mecanismos processuais que podem montar as partes por litigância de má-fé. A gente tem algumas formas de fazer isso, mas eu queria trazer um precedente do CAD, que montou uma grande multinacional porque entendeu que eles fizeram o Standard Deviation. O que aconteceu? Eles conseguiram estender a exclusividade do mercado para 8 meses além da duração da patente, com base em plenários judiciais. E o CAD entendeu que, obviamente, depois essas ações foram julgadas improcedentes, e o CAD entendeu que houve omissão de informações relevantes por parte dessa empresa, nessas ações judiciais, e aí ela foi multada um valor, uma grande multinacional, valor módico de 16 milhões de reais, mas enfim, fica aqui a ilustração do precedente. É isso. Eu agradeço a todos e estou ansiosa para ouvir os colegas. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada pelo histórico e pelas casos instigantes que a gente vai pegando demais. Vou passar para o Guilherme, então, para a gente seguir a questão da legislação Bom dia a todas e a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer na pessoa do Dr. Renato Garcia o convite. Gostaria de cumprimentar as colegas, a pessoa da professora Júlia Paranhos, e dizer que é um desafio para mim, como advogado, me dirigir a economistas. Eu confesso, é a primeira vez. Mas eu sou presidente do IBCOMP, que é o Instituto Brasileiro de Estudos sobre Concorrência e Propriedade Intelectual. O propósito do IBCOMP é criar um ambiente qualificado de debates sobre essa intersecção entre concorrência e propriedade intelectual, que tem muito efeito, muitos efeitos no campo econômico. E hoje se analisa muito os efeitos concorrenciais, os efeitos de exclusividade na economia. Se fala em law and economics também para diversos aspectos, o custo do processo, o que isso vai impactar na sociedade. Então, eu tentei trazer na minha apresentação, professora Júlia, dados do setor farmacêutico. Tá? O título da minha apresentação é da Lei 5529, a nova onda de judicialização. E qual é a ideia? Eu abordar, primeiro, o que o IBCOMP, junto com o Grupo Pharma Brasil, monitora, que são a existência dessas, hoje, 98 ações judiciais, e eu queria fazer uma abordagem jurídico-econômica da situação que a gente vive hoje no Brasil, para depois trazer a questão central, que é o PTA. Ele é bom ou é ruim? E aí, falando para economistas, eu me recordo muito do economista Fitzmagic, que estudou, ele foi o primeiro economista a estudar o valor do conhecimento como um conceito econômico, e ele dizia: criar um sistema de propriedade intelectual após descobrir as suas consequências econômicas seria irresponsável. Mas depois de criar, também tendo conhecimento das suas consequências econômicas, seria irresponsável defender a sua abolição. Então vejam que já há uma contraposição do que é a exclusividade e a concorrência. Mas, no fundo, o que se busca é um sistema equilibrado. Por que um sistema equilibrado? Porque tanto a proteção dada pelo Estado com a patente é muito vantajosa, mas a concorrência
também estimula a inovação. Então, são vetores que têm que caminhar juntos. Eles não são isolados e um exclui o outro. Então, o que o IBComp busca é um sistema equilibrado. Nessa primeira parte, eu gostaria de trazer alguns dados do mercado farmacêutico nacional. O Brasil é o 8º mercado farmacêutico, considerando todos os países do mundo. O Brasil representa 2% desse mercado mundial. Só que o Brasil domina o setor farmacêutico na América Latina. Nós somos responsáveis por 47% desse mercado. Depois, professora Júlia, até a apresentação ficará disponível para quem quiser e tiver interesse. E aí, eu trago aqui o ranking de empresas. Em 1998, apenas uma empresa nacional figurava no ranking dos 10 maiores laboratórios farmacêuticos. Em 2025, das empresas nacionais, 6 ocupam esse ranking. Vejam o crescimento do setor farmacêutico. Isso, como a doutora Laura trouxe, se deve ao estágio de inovação farmacêutica no país. Não tinha a possibilidade de proteção patentária para patentes farmacêuticas. O Brasil, infelizmente, não adotou aquele período de 10 anos que ele tinha de adaptação, diferentemente da China e da Índia. E hoje, se a gente observar o mercado farmacêutico na China e na Índia, a gente percebe a distância que existe. Mas hoje o Brasil tem crescido muito nesse segmento. E o movimento financeiro da indústria, do mercado farmacêutico, no varejo de medicamentos é de 128 bilhões em 2025. Olha a dimensão do que a gente está tratando aqui quando a gente fala de pipeline, PTA. Disso, 58% é da indústria nacional. Ou seja, em movimentação financeira, a indústria nacional superou a indústria transnacional. Aí aqui também eu trouxe alguns dados mostrando o aumento dos investimentos da indústria nacional em P&D, em inovação. Depois a doutora Ana Cecília falará um pouco da LIDES, mas ontem com a academia do EPI nós tivemos a oportunidade de visitar a LIDES. E vimos a qualidade do desenvolvimento de produtos farmacêuticos. Aqui é um mapa do Brasil todo, Aqui no Grupo Farma Brasil, as associadas do Grupo Farma Brasil, elas pegaram, tiveram recursos da ordem de 20 bilhões de reais, sendo 13 bilhões para P&D e 7 bilhões para benfeitorias e instalações. Então, o que eu gostaria de trazer aqui é para mostrar para vocês a importância do mercado farmacêutico nacional para a economia do país. E aí a gente precisa entender qual é a política de Estado, não de governo que a gente quer, de Estado. Porque a gente precisa criar um ambiente de segurança jurídica para que essas empresas queiram continuar investindo no Brasil. Aqui só um dado relevante, a indústria farmacêutica nacional tem o maior índice de formalização, estabilidade de empregos, essa fonte do CAGED, e também tem um equilíbrio de gênero. Na indústria farmacêutica, 50% dos empregados são mulheres. Então há um equilíbrio e também tem uma elevada qualificação da força de trabalho, especialistas, mestres e doutores. Feita essa primeira introdução, eu passaria aqui, mas a doutora Laura já falou e eu não vou cansar o ouvido de vocês sobre a DI 5529. Mas é fato que depois que o STF declarou inconstitucional o parágrafo único do artigo 40, ou seja, não há mais período indeterminado de vigência de patente, iniciou uma enxurrada de ações judiciais. Logo após o julgamento da DI 5529, houve um primeiro movimento de diversas ações judiciais. Até 2 semanas atrás, eram 78. Hoje, já são 98 ações judiciais. Dessas 98 ações judiciais, 96 são sobre patentes farmacêuticas. São sobre
medicamentos. Né? 93 medicamentos específicos, né? E 3 sobre life science, como a doutora Laura trouxe. O ministro Toffoli, né, fez uma modulação de efeitos na DI 5529 e disse que as patentes farmacêuticas, a gente vivia a pandemia do Covid, né, teriam prazo de 20 anos, né, a partir do seu depósito, que é o que diz o artigo 40 da Lei da Propriedade Industrial. Qual é o fundamento jurídico das empresas que pedem essa extensão de vigência de patente? Eles falam, olha, o INPI demorou muito tempo para conceder a minha patente. Então, em razão dessa demora, em tese justificável do INPI, eu quero um prazo adicional de exclusividade para a minha invenção. O que isso significa? É uma indenização in natura, não em pecúnia. Ele não pede dinheiro pelo prejuízo que ele sofreu. Ele pede tempo. Né? Agora, qual é o grande ponto? Nesses 20 anos, alguma empresa concorreu com ele no mercado? Nesses 20 anos, alguma empresa desenvolveu o medicamento violando esse direito de exclusividade? Né? Nessas 98 ações judiciais, não há uma demonstração de concorrência no mercado. Né? E é fato, para quem atua na indústria farmacêutica, quando há o depósito do pedido de patente. Esse depósito, por si só, ele é capaz de evitar novos entrantes no mercado. Por quê? Porque se a patente for concedida, há uma indenização retroativa pelo período de 20 anos, né? Além do que o produto pode ser retirado do mercado. Há 2 representantes da indústria farmacêutica aqui, e eles podem dizer o efeito de retirar um produto do mercado, né? Quão danoso é para a imagem da empresa. Né? Eu trouxe a vocês aqui, nós temos 44 decisões de mérito. Essas 98 ações judiciais, nós já temos 44 ações, sentenças, decisões dizendo, olha, a tese não merece ser acolhida, né? Não tem fundamento jurídico, até porque o STF já decidiu sobre a matéria. Vocês estão se insurgindo contra o que o STF já decidiu. Né? E aqui são os fundamentos que a gente traz, né, como a causa para essa improcedência desses pedidos. Eu não vou ficar repetindo aqui, porque a professora Júlia já me alertou que eu tenho só mais 5 minutos. Né? Então, qual que é a fase do PTA? Primeiro, o comércio, né, com a expiração da patente depois de 20 anos, há o ajuizamento de uma ação judicial pedindo essa extensão de prazo. Isso já gera uma insegurança jurídica no mercado. Né? Isso faz com que a concorrência seja atrasada, né, e que tenhamos preços mais altos por mais tempo. Né? Então, dessas 98 ações judiciais, até a doutora Laura já me corrigiu aqui, meu dado não está tão atualizado, nós tínhamos 91 ações na Justiça Federal de Brasília e 4 ações na Justiça Federal do Rio, as demais estavam em outras comarcas. A doutora Laura já me antecipou que são 5 ações na Justiça Federal do Rio. Por que isso é importante? A Justiça Federal do Rio de Janeiro é especializada em propriedade industrial. Então, essas empresas que estão litigando contra a decisão do Supremo Tribunal Federal, elas estão fugindo da justiça especializada para se aventurar em outros foros, né, que não têm a especialização na matéria e, com isso, eventualmente conseguir uma decisão favorável. Né? Felizmente, há aí uma grande quantidade de decisões judiciais rejeitando a tese do PTA. Né? Um ponto muito importante, se afirma que o INPI atrasa para conceder patentes farmacêuticas. Eu gostaria de trazer a vocês um dado público. O INPI hoje leva 4 anos, em média 4 anos, para analisar um pedido de patente farmacêutica. O INPI está alinhado com a prática internacional. Né? Não existe mais aquele backlog que existia no passado. Tá? Isso reforça o porquê que a tese do PTA não faz sentido, a meu ver, obviamente. Né?
mas não acaba no judiciário. Né? E aí, cientes de que o judiciário não estava acolhendo a tese do PTA, o que a indústria fez? Indústria, né, de medicamentos multinacional que defende o PTA. Foram para o Congresso. E no Congresso, todos esses projetos de lei tentam incluir o mecanismo de compensação de prazo de extensão de prazo de vigência de patentes. Né? Então, eu comecei ali com né, a gente vai no Congresso defender, hoje a gente já tem um caminhão de deputados para tentar explicar, trazer os pontos que justificam, né, a manutenção do sistema tal como ele está, tal como é no mundo inteiro. Tá? Então, como vocês terão também esses dados, eu vou passar rapidamente, por quê? E aqui eu vou me arriscar a falar na frente da professora Júlia Paranhos, que coordenou o estudo. Mas o estudo da professora Júlia Paranhos, quando tratou de um grupo de ações de PTA, não são das 98, de um grupo, a parcela disso, né, concluiu aumento de gastos com medicamentos no sistema público e privado, né, 15% do orçamento do Ministério da Saúde, 35% do orçamento das famílias, além de criar um aumento da dependência externa dos laboratórios farmacêuticos nacionais de empresas internacionais. Isso, em números, para o SUS, daria um aumento de custo de R$1 bilhão, R$1 bilhão para o SUS, né? E de 7,6 bilhões de reais para o bolso do consumidor brasileiro. Então veja a importância da análise econômica e a repercussão que isso traz para o mercado farmacêutico como um todo e para o governo. Né? Porque o Brasil tem um sistema único de saúde. Né? Então, a professora Júlia também aborda no parecer dela, no estudo dela, na verdade, né, que os genéricos cresceram de 6,4% para 27%, né, em valor de vendas, e de unidades passou de 7,8% para 34%. Vejam, isso tudo quando a patente caiu no meio público. Já não havia mais direito de exclusividade. Admitir essa extensão é criar um retrocesso para o cenário econômico que a gente tem hoje. Né? Por quê? Porque cada ano adicional de vigência posterga a entrada de novos players, de nova concorrência. E isso é prejudicial para o mercado e também para a população brasileira. Né? Aqui eu trouxe a maioria das áreas de concentração, né? 37 dessas ações são de remédios oncológicos. Tem uma parte relevante também, que são das canetas emagrecedoras. Né? Então, tirando a Zerbatida, as outras já caíram no domínio público. A última, a semaglutida, agora em março de 2026. Né? E um detalhe, isso eu queria trazer para vocês, para advogado não faz sentido, para economista eu acho que deve fazer muito menos sentido. O STF concluiu que 10 anos de proteção adicional ali, apontada na concessão, seria inconstitucional. Nessas ações, eles perdem 12 anos, 11. Então, se eu tinha um cenário de inconstitucionalidade com 10 anos, como eu posso pedir 12? É um cenário de maior inconstitucionalidade. Né? Então, isso casa muito com o que a doutora Laura trouxe da análise do sham litigation, né? Daquela litigância abusiva. Então, para concluir, né, a ADI 5529 ela trouxe o fim dos prazos indeterminados. Né? O PTA é uma tentativa de prolongamento de monopólio. Ela atrasa a concorrência, né? Vira uma barreira de acesso à saúde e tem um custo social. Tem um artigo que a professora Júlia Paranhos publicou no Globo, né? Uma matéria que fala que as patentes têm um custo social. A gente viu que nesse bloco de poucas ações de patente, era de 1 bilhão para o SUS e 7 bilhões para o consumidor brasileiro. Para nós, consumidores de remédio. Né? Então, isso também barra a concorrência. Eu trouxe para vocês a evolução da indústria farmacêutica nacional para mostrar que a gente tem que ter uma política de Estado para preservar o equilíbrio e a segurança jurídica. Né? Afinal, da perspectiva do empresário brasileiro, se há um mercado de insegurança,
não há perspectiva de investimento e retorno. Né? Então, falando para economistas, eu gostaria de encerrar com 2 frases, que acho que já estou todo o tempo, né, professora Júlia? Mas eu não sei ao certo, não sei se vocês sabem, mas a autoria da frase, se diz que no Brasil o futuro é duvidoso e o passado é incerto. Né? Me dizem que é o Pedro Malan, mas também atribuem ao Gustavo Loyola, que foi presidente do Banco Central. E citando o filósofo Cazuza, quando eu vejo, né, essas ações de PTA, a doutora Laura já trouxe a questão das pipelines, mailbox, né, eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. Infelizmente, é mais uma postura de tentativa de prolongamento, de extensão de prazo de vigência de patente, que só traz atraso para o país. Isso devia ser encarado de uma maneira mais firme pelo judiciário e pelos outros poderes que também têm relevância, né, evitando projetos de lei absolutamente descabidos. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas, é um prazer para mim poder estar aqui hoje compartilhando um pouco do que é o dia a dia do indústria que produz no Brasil e agradecer também por essa oportunidade de estar aqui. Falando aqui, se eu puder rapidamente, né, trazer para vocês um pouco do que é a Lips, isso para poder mostrar. Me perdi. Bom, é uma empresa de 68 anos de atuação no Brasil. É uma empresa 100% de capital nacional. Então, o Brasil é o nosso mercado. É aqui que nós produzimos, é aqui que nós vendemos, é aqui que nós investimos. Né? Aqui é a nossa primeira fábrica, numa casinha no bairro do estado de São Paulo, e até onde a gente chega hoje, como né, o Guilherme falou ontem, né, a gente teve o prazer de receber os técnicos da Academia do MPI para mostrar a nossa planta atual. Né, nós temos 99 marcas em 248 apresentações e a gente tem cerca de 13,5 milhões de pessoas tratadas por ano com os nossos produtos. E aqui um pouco das áreas que a gente atua. São diversas áreas da saúde que a Lips atua com seus produtos. Aqui, só para mostrar para vocês, porque acho que aqui que a gente quer deixar com esse ponto da empresa que efetivamente investe no país. Esse é o nosso parque industrial atual. Ele é composto por 3 plantas principais. Né? Essa primeira planta é a planta dos medicamentos acabados, os comprimidos, as pomadas, que são os produtos de uso mais comum. E nós temos aqui a nossa planta que a gente chama de fármacos, que é a planta que a gente produz insumos farmacêuticos ativos, uma das poucas indústrias no Brasil que ainda tem uma planta para produzir insumos no Brasil. Quem também é a Pixar, que está aqui com a gente, né? São pouquíssimas empresas que ainda se arriscam a produzir insumos no Brasil. E a nossa planta de biotecnologia, onde nós produzimos anticorpos monoclonais, eles são 2 anticorpos monoclonais para tratamento de câncer que são produzidos inteiramente aqui no Brasil. A Lips, o principal negócio da Lips são similares. Os similares são os produtos genéricos de marca. Então, são os produtos que a gente coloca no mercado depois do final da exclusividade e para aumentar o acesso desses produtos. Mas não é por isso que a gente não investe em inovação. Né? Então, hoje a Lips investe muito no seu orçamento em inovação, ou por meio de parcerias que são feitas com indústrias da Europa, da Índia, da Ásia, ou em parcerias de inovação aberta, com startups, com programas no Brasil. Então, é importante falar que hoje nenhuma empresa faz uma coisa só. Todas as empresas que estão aqui no Brasil estão também pensando em inovação. E por que eu falo isso? Né? Porque por muito tempo se falou dessa discussão, especialmente nesse ambiente farmacêutico de propriedade intelectual, dessa briga de nacionais versus multinacionais, ou da indústria da inovação versus da indústria da cópia, onde um grupo de indústrias farmacêuticas chama para si todo o mérito da inovação e alega que toda discussão, toda proposta trazida pelas indústrias
presentes aqui no Brasil, é só que a gente quer copiar muito, né? Quer pegar carona no sucesso deles. E eu digo que hoje essa dicotomia não existe mais. Na verdade, como eu mostrei, todas as indústrias nacionais investem em inovação. Estou eu aqui, todos os representantes que querem vão poder te mostrar o número de inovação. E todas as indústrias multinacionais de inovação têm também um ambiente similar e genérico. Eles ou diretamente têm uma segunda marca, ou eles fazem parcerias com outras empresas para vender essa segunda marca deles. A Novo Nordisk mesmo já fez uma parceria, sabendo que a patente tinha acabado em março, fez uma parceria para vender a segunda marca do Ozempic, quem vende é a Eurofarm. Então todo mundo está em todos os mercados. Muda a proporção, muda a principal presença, mas tudo muda todos os dois. Qual, para mim, é o verdadeiro embate que existe hoje? As empresas que investem no Brasil e as empresas que veem o Brasil apenas como mercado consumidor. E essa é a principal diferença na propositura das propostas e das ações de propriedade intelectual no Brasil. Você tem o grupo de quem realmente investe no Brasil, querendo um sistema com mais equilíbrio, e o grupo de para quem no Brasil só o mercado consumidor de retorno de investimento, que quer esse aumento excessivo de propriedade intelectual. Falando um pouco do desenvolvimento de produtos similares, né? O mercado farmacêutico brasileiro é altamente regulado. A Anvisa ela tem exigências que estão a parte das grandes agências do mundo, como o IPO, como a FJ. Então, é um mercado onde até copiar é muito difícil e requer muito tempo e muito investimento. Então, aqui eu tenho esse dado que mesmo uma cópia, isso a gente chama cópia em infinitas aspas, né, singular ou genérica, isso de um produto químico simples vai demorar cerca de 6 anos de desenvolvimento, entre eu iniciar esse desenvolvimento e eu conseguir vender esse produto no mercado. Para um biosimilar, esse tempo é maior ainda. Um biosimilar é um produto que exige testes clínicos, você tem que fazer hoje um estudo clínico fase 3, aí esse tempo vai ser de pelo menos de 8 a 10 anos. Em qualquer momento você vai ter, na empresa do porte da Nibus, pelo menos 150 projetos rodando ao mesmo tempo. Entre estudo de visibilidade, execução, fase de lançamento. Pelo menos 150 projetos rodando. Então isso é um investimento grande, de tempo e de dinheiro da empresa. Né? Só em 2025 a Nibus investiu cerca de 200 milhões de reais em pesquisa e desenvolvimento e inovação. Isso contempla o desenvolvimento de projetos, contempla também o investimento em novos equipamentos, em novas plantas farmacêuticas. Então, são investimentos consideráveis. Se eu demoro aí 6 anos para levar o projeto para o mercado, todos os anos eu tenho que investir cada vez mais, eu tenho um outro de investimento até que eu comece a ver esse retorno. E para isso eu preciso de segurança jurídica, porque ninguém vai colocar uma quantidade enorme de recursos, de tempo, de dinheiro, dedicar uma equipe inteira por 6 anos, sem saber o que vai chegar no final disso. E aí, qual é a relevância das patentes nesse cenário? Né? A patente, ela responde uma pergunta fundamental que quando eu vou lançar esse meu produto. Né? A primeira pergunta que alguém vai falar, bom, eu quero lançar aí o Ozempic, quando eu vou poder lançar um seminário aqui? Vai falar, bom, vou olhar aqui a patente dele. Então, ela me diz a primeira, a data de lançamento. E ela me diz também, determina estratégias de desenvolvimento desse produto. Porque um produto farmacêutico já tem uma patente, ele tem várias patentes. Eu tenho a patente do composto, eu tenho a patente da formulação, eu tenho a patente do processo para produzir esse composto, eu tenho patentes de uso. E eu preciso olhar esse conjunto inteiro de patentes que vai, em alguns produtos, projetos de produtos, tem mais de 30, 40 patentes relacionadas, para eu desenvolver minha estratégia de desenvolvimento. Eu tenho a primeira patente que é do composto, essa não pode ser contornada, essa todo mundo tem que esperar. Todas as outras eu tenho que escolher. Qual vai ser o meu caminho para lançar isso? Qual vai ser a minha estratégia de defesa depois que eu lançar? Então, aqui, por exemplo, o Zero Around. Se eu tenho uma patente de formulação e eu quero lançar antes do final dessa patente, eu tenho que fazer um desenvolvimento alternativo para ter uma formulação que não infringe a patente que está vigente. Isso mantendo os mesmos parâmetros farmacêuticos para eu obter registro na Anvisa. Então, são todas estratégias de caminhos que vão impactar também no meu tempo de desenvolvimento e nos meus investimentos. Por isso, a propriedade intelectual, as patentes especificamente, tem um papel fundamental
nessas tomadas de decisão, se vão ser realizados investimentos ou não. Eu trouxe aqui um caso para verificar a questão da vigência da patente principal. Bevacizumab é um produto biológico para câncer de mama. Ele se comercializa ele hoje, ele chama Elovi, o referência ao Avastin, da Roche. E ele tinha, aqui eu estou falando essa situação não existe mais, porque a gente está falando do antigo parágrafo único, mas é só para exemplificar o quanto essas inseguranças impactam nesses desenvolvimentos. É um produto biológico, então eu estou falando aqui das patentes ligadas à sequência de química desse produto. Então você começa ali o primeiro depósito em 98. Então a primeira sequência, a primeira patente relacionada, o primeiro pedido de patente relacionado à sequência surge no Brasil em 98. Então se fala 98, 20 anos, na ordem das hipóteses, em 2018 lança esse produto. Aí passa um pouquinho, em 2010 você tem uma divisão desse pedido de patente. Então já tem ali uma segunda patente. Em 2011 surge uma terceira patente, então que era uma, viraram 3, todas as divisões. Em 2014, a primeira, uma delas indeferida. Então, bom, voltava a ser 2. Em 2016, a primeira é concedida. Mas aí ela tem aquele cenário de extensão do parágrafo único. Ela sai em 16, ela vai ser válida até 26. Fala, maravilha. Estou desenvolvendo meu produto, 26 eu estou indo para cá. Né? Em 2020, a outra divisão é concedida. Então, que era 2026 e 2030. No meio do caminho. Então, se eu estou com tudo pronto para lançar em 26, isso virou 2030 já. E em 21 ela tinha julgada, os efeitos são modulados, mas não informações farmacêuticas, e tudo isso volta a ser 2018. Isso criava essa situação de enorme insegurança no Brasil, como já foi dito nesse caso específico, em 2022 a gente já teria esse cenário na Europa, porque lá, mesmo com uma extensão de prazo que existe na Europa, o bevacizumab já estaria livre e no Brasil estaria preso até 2030. Então, aqui em resumo é isso. Se eu iniciasse esses preparativos em 2006, a data seria de 2018. Em 2016, essa data seria 2020. Em 2020, essa data seria 2030. E aí, comigo aqui? Eu já fiz meus investimentos, eu já fiz o meu contrato, eu já tenho obrigações a pagar desse meu contrato, tenho... a gente chama, né? Eu tenho algo pronto, os milestones, eu tenho a minha fábrica pronta, e eu estou tudo parado, esperando esse vai e volta de data de patente. Eu tinha um gerente de marketing de uma empresa que chamava essas patentes de patente flutuante. Ele falava, essa patente flutua, né? Está sempre mudando de data. Então, eu sempre gosto de falar, realmente, eram patentes flutuantes. E esse foi um exemplo, a gente está falando aqui desse exemplo quanto ao prazo de vigência. Mas eu tenho outras inseguranças nesse processo. Então, hoje, eu continuo tendo essas inseguranças quanto ao prazo de vigência, quando a gente GPA, quando a gente desafio. Você vê que eu já estou desatualizada, mas porque eu entendo, já surgiram 19, né? Esse meio tempo que eu perdi. Eu tenho uma insegurança quanto ao escopo, que é a patente é uma cerca, né? Ela cerca um certo terreno que ninguém pode entrar. E o escopo é essa cerquinha. E eu, às vezes, eu não sei exatamente qual vai ser essa. Eu não quero entender essa patente, eu realmente quero ficar fora, mas eu não sei onde está essa cerca. Essa cerca vai mudando ao longo do meu projeto. Isso como? Com emendas, com pedidos divididos, com essa demora na concessão, com dificuldades em seguir diretrizes de exame, com essas alterações de diretrizes de exame, alguns procedimentos do NPI que às vezes mudam no meio do exame. Hoje a gente tem um procedimento onde o pedido é indeferido, ele vai para a segunda instância, isso pode voltar para a primeira instância e aí ter um escopo completamente novo. Então isso gera essa insegurança quanto ao escopo. Eu não quero infringir, mas o que eu não vou infringir? Eu não sei, a cerca está sempre mudando de horário. Né? E eu tenho insegurança também quanto a estratégias de enforcement. Falaram aí de mitigation, dessas questões de, às vezes, um abuso de direito de petição do titular. E isso é uma coisa que as empresas que lançam produtos similares e dissimilares vivem todos os dias. Você nunca sabe quem vai chegar ali. Uma ação contra vocês, pode ser proposto em fóruns completamente diferentes, são ações que podem ser formas de segredo de justiça. Então você tem muita dificuldade para acompanhar ações, acompanhar a jurisprudência. Então são inseguranças que vão sendo geradas ao longo desse processo.
Isso aqui para dizer, aqui, esse já encaminhando para o final, como o Guilherme já disse, o que é fundamental para que a gente tenha aqui um sistema de propriedade intelectual? O fundamental é o equilíbrio, né? Eu tenho esse objetivo de fomentar a inovação, mas eu também tenho esse objetivo de fomentar a concorrência. E no caso de patentes farmacêuticas, o acesso à saúde. Porque a gente não está falando aqui de patente de celular ou de carro, a gente está falando de acesso à saúde. Né? É um direito fundamental das pessoas e os produtos. A inovação é muito importante. É muito importante que cheguem ao mercado novos produtos. Mas é muito importante também que eles sejam acessíveis, para que mais pessoas possam ser tratadas com eles. E a propriedade intelectual ela tem uma função social, que é o desenvolvimento econômico, tecnológico e cultural do país. Então, é muito importante que todas as políticas, nesse sentido, levem isso em consideração. Eu estou aqui para fomentar a inovação, mas a propriedade intelectual existe para fomentar a inovação, mas ela também existe para o desenvolvimento do país, para trazer um benefício, né? A maneira mais simples é sempre falar que a patente é uma troca, né, entre o inventor e a sociedade. Você ganha uma exclusividade, mas você devolve algo para a sociedade. Então, a gente tem que sempre saber se essa troca é justa. Realmente, você está devolvendo para a sociedade na medida do que você está ganhando? Ou você só quer ganhar cada vez mais, devolvendo cada vez menos? Né? E a segurança jurídica, ela é importante para todo mundo. Então, normas claras quanto à vigência, o que é passivo de proteção, a previsibilidade do exame, eles beneficiam todo mundo. Os inovadores, os concorrentes e, em última instância, os pacientes. Queria agradecer e deixar aqui o meu Muito obrigada. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, professora. Falar de termos de advogados, um biólogo, para uma plateia de economistas é meio complicado. E falar de teoria fica muito mais fácil, porque a gente não precisa falar de conceitos, a gente não precisa falar de outras questões, a gente pode ir direto a alguns pontos, inclusive trazendo algumas reflexões dessas questões. Né? Então, eu sou responsável pela pesquisa e desenvolvimento do Cristália. Né? Cristália também é um laboratório farmacêutico nacional, são 34 anos de idade, na cidade de Itapira, responsável pelo atendimento em 95% dos hospitais. Somos líderes anestésicos e analgésicos na América Latina. E como a Olímpicos também somos uma das poucas que são verticalizados com a própria fabricação dos kits. E a questão das patentes, dentro do universo farmacêutico, ela traz para nós alguns direcionamentos dentro do P&D. Então, falando agora como responsável de P&D, quais são os benefícios e quais são os direcionamentos que as patentes nos trazem, né? Então, a Ana já falou bastante com relação à questão da previsibilidade, para que eu possa desenvolver e definir o meu pipeline. E esse é o primeiro ponto que eu coloco aqui. Quando a gente tem um planejamento do pipeline baseado em patente, eu consigo ter previsibilidade do retorno financeiro que isso vai me trazer. Mas aí, quando você tem uma patente flutuante, como no caso do bevacizumab, você perde essa previsibilidade. Então, a gente sabe que eu demoro 6 anos com similar genérico, de 8 a 10 com o similar, eu começo a desenvolver isso 6 ou 10 anos antes da patente cair, para que eu possa colocar no mercado no dia seguinte da queda da patente. A gente tem alguns exemplos de concorrentes nossos, como a MS, por exemplo, que no dia seguinte que a patente do Viagra caiu, o genérico estava na farmácia. No dia seguinte que a patente da rivaroxabana caiu, o genérico estava na farmácia. Então, essa previsibilidade que traz uma maneira de você planejar o teu pipeline dos seus projetos. O Cristália hoje investe 300 milhões de reais por ano em P&D, com 200 projetos em paralelo. Eu tenho que rentabilizar esses projetos para poder reinvestir. Eu tenho que autofinanciar o meu P&D com os meus lançamentos para que a gente possa continuar investindo ano a ano nesse sentido.
Um outro uso que nós temos é exatamente o FTO. Aquilo que eu estou fazendo me dá liberdade para que eu possa, mesmo que eu tenha uma patente vigente, comercializar. Um parceiro está me oferecendo alguma coisa de um produto que hoje está patenteado, o processo dele ou a formulação dele, ela está livre para que eu possa explorar comercialmente isso. Então, isso também me traz a possibilidade do design around, de fazer uma formulação que não infringe a patente que está em vigência hoje. Eu posso colocar esse produto no mercado. O Cristália trabalha muito com isso para que a gente possa acelerar os nossos desenvolvimentos e permitir à população ter acesso antecipado a esses produtos, inclusive no âmbito das PDPs. Nós estamos exatamente nesse momento trabalhando com uma PDP, que é a patente da formulação do polimorfo daquele IFA. Ela vai ser estendida, ela tem um tempo maior, e nós temos aí um design around em cima dela para poder colocar no mercado antes da queda dessas patentes. Né? E essa segurança jurídica de PTA nos traz aí algumas dificuldades e alguma insegurança no encaminhamento desses desenvolvimentos. A contestação de patentes também é uma maneira da gente trabalhar em cima disso. Nós tivemos alguns casos onde a gente entrou com o processo de contestação de patente, porque não é só a patente de medicamento. Em alguns casos, patentes de recipientes, de utilização de recipientes também prejudicam o desenvolvimento no mundo farmacêutico. Então a gente tem que olhar tudo isso. E às vezes é muito complicado quando você vai fazer um FTO, porque você não consegue ficar. Se você ficar parado simplesmente na molécula ou na formulação, você acaba deixando escapar alguma coisa. E quando você imagina que você pode colocar isso no mercado, você está colocando a empresa em risco e as ações normalmente são milionárias de indenização quando você infringe uma patente. Por isso que você, como o Dr. Guilherme bem disse, não vê nenhum medicamento lançado quando você tem uma patente em avaliação, mesmo que não tenha sido concedida. Porque o prejuízo financeiro e institucional para a empresa é muito grande. Então, nenhuma farmacêutica acaba querendo comprar essa briga e trabalhar nesse sentido. Né? E os dois últimos usos principais, no próprio desenvolvimento dos processos, a deformulação do produto de referência, ela traz muitas informações, muitos insights na hora do seu desenvolvimento. E a própria patente traz também informações importantes para que você possa trabalhar em cima do desenvolvimento do seu medicamento e ganhar aí vários passos e vários meses de antecipação no seu desenvolvimento para essas informações importantes que a gente acaba extraindo. Por mais que a patente seja vaga, para tentar exatamente fazer com que você não consiga ter as informações mais importantes no pulo do gato, você consegue tirar essas informações valiosas durante o seu desenvolvimento na patente. E as questões de patentes incrementais. Né? O quanto você consegue ir trabalhando com estratégias de inovação incremental dentro do teu pipeline. Né? E aí eu trago aqui alguns exemplos. Né? O Cristália hoje tem 131 patentes, tá? São 350 medicamentos e 300 registros lá fora. Dessas 131 patentes, 2/3 delas são fora do Brasil. 1/3 só aqui dentro do Brasil. Mas eu tenho 250 submissões. Então eu ainda tenho um passivo no backlog do NPI que precisa ser analisado, e a patente já foi concedida fora do Brasil e ainda está em análise pelo NPI. Então isso aqui deve aumentar nos próximos anos com a diminuição do backlog do INPI e eu começar a ter patentes que já foram concedidas fora do Brasil e passarem a ser concedidas também aqui internamente no Brasil. Isso ajuda muito, porque isso nos ajuda, aquilo que eu falei da questão da patente incremental, muita coisa aqui é patente incremental. Então, o Servocris é patente incremental, Nova Bupa é patente incremental. Então, a gente tem a avaliação do nosso desenvolvimento do que eu consigo trazer uma inovação incremental dentro de um produto que já existe
e conseguir uma proteção patentária disso, né? Então, a gente tem que entender que pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, assim como as patentes flutuantes do bevacizumab prejudicam o IDES, as patentes flutuantes de inovação incremental ajudam o Estado. Isso faz parte do jogo farmacêutico. É como a empresa sabe usar essa questão, né? E como a gente também se beneficia disso. Então, quando a gente olha uma multinacional, a gente pensa no prejuízo do SUS. Mas quando a gente olha para uma empresa nacional, a gente olha e fala, não, ótimo, a empresa nacional está se beneficiando de estratégias de patente para a extensão da proteção do seu produto, né? Vou trazer um fato emblemático aqui que todo mundo acompanhou na mídia. Perdemos a patente da poliamina, a UFRJ deixou de pagar a patente internacional da poliamina. Em 2007, qualquer um vai poder copiar a poliamina. Quando nós, Estado, dissemos que a gente tinha submetido uma patente de processo de formulação em 2022, todo mundo ficou tranquilo. Não, então agora nós não perdemos mais a poliamina. Nós temos a poliamina aqui no território nacional, desenvolvimento na universidade pública, com uma empresa 100% nacional, sendo realizada no Brasil, uma inovação para colocar o Brasil no patamar das multinacionais. É a mesma coisa que as multinacionais fazem também. Ela espera uma patente expirar e entra com uma nova patente para poder estender o prazo. Então, para a poliamina a gente pode. E não estou defendendo, estou colocando isso aqui para refletir para a gente. Então a gente tem que entender também que as estratégias que são trabalhadas fazem parte da lei de concorrência. E quem conseguir usar melhor essas questões se beneficia mais. Obviamente que cabe ao governo regular isso da melhor maneira que ele entender. E no caso da indústria farmacêutica, nós temos uma Câmara de Medicamentos que rege o preço dos medicamentos no Brasil. Então, se você não consegue legislar de um lado, você tem a possibilidade de legislar em outro. Então, se você consegue controlar o preço de venda do medicamento, você consegue também diminuir e mitigar os impactos que os preços dos medicamentos podem trazer para o mercado. Então, você tem várias ferramentas para poder trabalhar isso. Mas só como reflexão, fica aqui esse ponto. Essas questões todas patentárias fazem parte do jogo. Com o PJ eu não concordo, como o Dr. Guilherme colocou aqui, é muito claro. Durante os 20 anos, independente da patente ter sido concedida ou não, não existe concorrência em cima daquele produto. Então ele se beneficiou por 20 anos. Não existe porquê estender o prazo da patente a mais do que 20 anos. Mas com a questão de como lidar com toda essa estratégia patentária aqui, para mim, a gente faz parte do jogo, né? Aqui, basicamente, é o que eu coloquei aqui, né? E aqui um pouquinho do que eu estava falando, né? Então, um ciclo, e a Ana já colocou, o ciclo de desenvolvimento, ele leva lá quase 10, 12 anos quando a gente está falando de inovação. Se eu coloco a patente logo no início do meu desenvolvimento, obviamente eu não estou perdendo mais da metade do prazo de vigência dessa patente. Então a estratégia é colocar a patente o mais próximo possível da submissão do produto. Qual é o grande problema? O grande problema é a Universidade Brasileira, onde a descoberta é feita, ela ganha por publicação, por artigo. E quando eu vou fazer um artigo, eu acabo com a novidade. E aí, obrigatoriamente, eu só tenho mais um ano de período de graça para submeter a patente. Então, a estratégia de patentes de inovação no Brasil, ela está equivocada porque ela é antagônica ao fomento para o pesquisador, que é quanto mais artigo eu tenho, mais dinheiro eu tenho. Só que se eu fizer artigo, eu perco a validade da patente. Então, a política de inovação, a política da universidade com relação ao fomento, ela é antagônica à possibilidade de você ter proteção patentária para a inovação no Brasil. Isso é uma das coisas que tem que ser bem avaliada e questionada, né? E aqui, encaminhando para o final, os 30 anos da lei, e concluindo aqui, exatamente esse é o ponto. Os prazos dos 20 anos não desmotivam a inovação, porque para mim você tem que saber, a autonomia financeira do INPI, ela é importante porque, assim como a Anvisa, se eles não têm recursos para poder fazer análise, a gente não vai conseguir ter isso no menor prazo.
como as análises de registro da Anvisa também são dessa forma, né? E quando você tem um sistema equilibrado, e aí vocês verem como a indústria, nós não combinamos a apresentação, mas a Ana trouxe aqui que o importante é que você tenha equilíbrio. Quando você tem um sistema equilibrado de propriedade intelectual, você tem um fomento para a indústria farmacêutica para que a gente possa continuar inovando. Tá? Muito obrigado. As falas, os posicionamentos, ilustrações, né, acho que várias vezes conversaram, complementaram também da mesa que a gente fez ontem, que falou sobre o setor farmacêutico, né, sobre a área de saúde no Brasil. Eu queria chamar a atenção primeiro, Rogério falou das formações. Quando a gente está falando de inovação, a gente está sempre tratando muito desenvolvido na área interdisciplinar. Por mais que a gente esteja na economia, a gente sempre vai conversar com outras áreas. Então, o programa de ciências e propriedade intelectual aqui é também interdisciplinar, né? Então, acho que esse tema envolve realmente várias dimensões que a gente está vendo aqui. Né? A técnica, tem a jurídica, tem a econômica, tem diferentes áreas de trabalho. E aí eu queria chamar a atenção, a partir desse aula feita no histórico, a gente está fazendo 30 anos, né, da EPI, 14 de maio. A EPI foi implementada com muitos mecanismos flexíveis, né, a Laura comentou, e em grande parte com pressão das empresas farmacêuticas estrangeiras. O TRIPS, por exemplo, já foi estabelecido por pressão dessas empresas farmacêuticas, particularmente dos Estados Unidos. Então, a gente implementa a lei com o mecanismo pipeline, comparado com os artigos 40, sem usar todos os 10 anos do período de transição, que nós somos um país em desenvolvimento, em setores que não eram concedidos patentes como farmacêutico, poderiam ser usados, a gente usou só um ano. Então, é bastante interessante a gente ver a diferença que a gente tem hoje do cenário da indústria nacional fazendo frente e fazendo a força contrária a essa pressão que vem do exterior. Então, hoje, 30 anos depois, a gente tem uma indústria que se fortaleceu, que hoje está aqui, né, com área jurídica, as empresas inovando, investindo e fazendo frente a essa pressão que vem do exterior. A ADC do setor do jovem, né, certamente foi influenciada pela pandemia, mas teve muita ação da sociedade civil e muita ação das empresas farmacêuticas nacionais também, para conseguir, né, que esse tema chegasse a ser debatido e a ser definido como inconstitucional. E aí o que eu quero chamar a atenção é que aqui a gente está tratando um dos itens, né, principalmente falando das extensões, uma das formas onde existe a pressão para ampliação da exclusividade na área farmacêutica. Mas a gente tem ação para inclusão de exclusividade de dados, na questão do registro de medicamentos, tem a pressão sobre linkage, tem vários outros mecanismos sobre que também são continuamente colocados como opção, como única alternativa necessária para a gente inovar no Brasil. Né? Tem vários estudos que a gente tem feito, não só como patente, a gente tem visto, identificado, inclusive comparando com outros países, que o ponto central, o ponto maior realmente da atenção é sempre o mercado. Né? E o mercado farmacêutico brasileiro é muito grande, o mercado de saúde no Brasil é muito grande. Então, a gente tem que entender também as nossas características, né, as nossas especificidades, o fato de a gente não sistema único de saúde, universal, né, se a gente não compreender e entender os efeitos desses mecanismos para o atendimento da saúde da população brasileira. Então, eu vou complementar a fala do Guilherme, que falou que a gente fez aquele estudo de algumas ações, foram 39. Hoje são 96. Né? Isso em 4 anos. E foi isso, eu estou 20 da semana passada para cá. A gente levou um susto ontem nessas 39 ações que a gente estudou, 33 das 41 patentes que estavam associadas às ações tinham um pedido de extensão de patente maior do
Guaxupé. Tá? Então, as ações judiciais elas ainda pedem ainda mais do que aquele nível de vigência de 10 anos que é aplicado ali no parágrafo único. Um dos medicamentos que é vendido no mercado privado, e que a gente, ao fazer o estudo, né, já identificou, inclusive, entradas de concorrente no mercado desse produto, a patente pelo parágrafo único ela tem extensão de 3,2 anos, a ação judicial de 8,1, quase 10 anos. Tá? Então, acho que são diferentes, né? O volume assim, é muito grande e eu acho que é bastante importante destacar essa ação das empresas nacionais, né, que se organizam junto com a sociedade civil, com a população pública, a sociedade de pacientes, que vem se mobilizando para fazer frente a essas ações. E aí, ações não só no judiciário, mas também ações no legislativo. Então, essa semana, um grupo de 19 entidades assinaram manifestos contra 3 daqueles mecanismos legislativos que o Guilherme mencionou, a ANIF, uma delas, junto com o Grupo Amor Brasil, a Bicina, a Brasco, a ANAC, a FOB, diferentes associações, SBPC, a ABC, né, a Fortec, então, associações diferentes, não só associações empresariais, mas também na academia, da saúde coletiva. E hoje eu queria ler aqui para vocês um manifesto que a ABI está também divulgando, de apoio à manutenção do prazo de vigência de patente estabelecido na Lei 9279 de 96. Então, vou pedir a colaboração de vocês a esperar aí para fazer as perguntas para eu poder ler aqui esse manifesto que vai ser divulgado posteriormente nas nossas redes. Então, a Associação Brasileira de Economia Industrial e de Inovação, representante da sociedade civil no Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, GIP, vem manifestar seu desacordo com as ações judiciais de extinção de patentes farmacêuticas ao projeto de lei 5810 de 2025 e qualquer iniciativa que vise estender o prazo de vigência de patentes. No processo de harmonização ao acordo 3, a LPI estabeleceu no caput do artigo 40 os prazos regulares de vigência de 20 anos para patentes de invenção e 15 anos para modelos de utilidade a partir do depósito do pedido. Em 2021, o STF declarou inconstitucional o parágrafo do artigo 40 da LPI ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade 5529. O trecho previa um período mínimo de vigência das patentes contado a partir da data de concessão. Na prática, diante das deficiências examinadoras do INPI e do atraso na análise de pedidos, esse dispositivo, considerado inicialmente como exceção, acabou se tornando regra. Como resultado, 92,2% das patentes farmacêuticas concedidas entre 97 e 2018 tiveram vigência superior a 20 anos previstos na legislação. Devido aos efeitos negativos da extensão patentária sobre o acesso a produtos de saúde, determinou-se a retroatividade dos efeitos da decisão para as tecnologias da área, produtos e processos farmacêuticos, isto é, a revogação das extensões já concedidas. Os efeitos benéficos diretos decorrentes dessa medida são a entrada de produtos concorrentes no mercado e a consequente, já comprovada na literatura, redução de preços médios dos medicamentos. Efeitos que se confundem em maior concorrência, maior dinâmica industrial e inovativa, redução da dependência externa, reduções efetivas dos custos com a aquisição de medicamentos pelo SUS e dos dados das famílias brasileiras. Um mês após a decisão do STF, empresas farmacêuticas estrangeiras detentores de patentes que se consideraram prejudicadas pela decisão da DIR iniciaram ações judiciais, tendo como principal argumento a necessidade de reparação das possíveis perdas ocasionadas pelo atraso do MPI na análise dos pedidos de patente. A argumentação central foi baseada no mecanismo para ajustamento do prazo de vigência de patentes farmacêuticas adotado pelos Estados Unidos, mas inexistente na legislação brasileira. Em 2025, foi apresentado o PL 5810, que visa instituir mecanismo de ajuste do prazo de vigência de patentes em casos de atraso de tramitação não imputável titular. O PL prevê absorver na legislação brasileira um mecanismo que não está presente no acordo CRI
que somente foi implementado em outros países por imposição dos Estados Unidos em acordos comerciais, regionais e bilaterais. Vale ressaltar que, apesar da legislação patentária ser internacionalizada, no que diz respeito aos seus parâmetros mínimos, permanece ainda a soberania nacional de regulamentação para análise das patentes e a criação ou não de tais institutos. Além disso, a adoção de tais mecanismos implica custos econômicos e sociais. Em pesquisa realizada pelo Grupo de Economia da Inovação do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, filiado à ABI, foram calculados os efeitos potenciais sobre o custo de aquisição de um conjunto de medicamentos envolvidos nas ações judiciais de extinção da vigência de patentes entre maio de 2021 e julho de 2022. Para as compras públicas centralizadas feitas pelo Ministério da Saúde e 24 princípios ativos, o gasto desnecessário poderia variar de 365 milhões de reais até 1,1 bilhão de reais. Para a compra de 28 medicamentos no mercado privado, o cenário é ainda mais grave. As extensões judiciais dos prazos representariam gastos desnecessários consumidores de 2,2 bilhões de reais até 7,6 milhões de reais. Além disso, não foi possível identificar o cronológico para o tempo de extensão solicitada nas ações judiciais, mas em todos os casos, as extensões solicitadas judicialmente foram maiores do que na vigência do extintuário da transparência do PI. O estudo identificou ainda efeitos sobre a concorrência no mercado financeiro. Em 2022, devido à decisão retroativa do STF para a área de saúde, 8 medicamentos concorrentes já estavam disponíveis no varejo brasileiro. Para outros medicamentos, objeto das ações judiciais, foi encontrada a redução média de 76% em relação aos 3 genéricos disponíveis no mercado e de 42% em relação aos 3 similares comercializados. Em 2023, houve 7 medicamentos que teriam patentes expiradas. A entrada desses medicamentos leva ao aumento da concorrência e à redução dos efetivos de preço. Adicionalmente, é importante fazer a prevenção do tempo com a política industrial vigente, já que a lição 2 da nova indústria do Brasil é o complexo econômico industrial da saúde resiliente para reduzir as vulnerabilidades do SUS e ampliar o acesso à saúde. Esta missão tem como meta aspiracional para 2033 produzir no país 70% das necessidades nacionais de medicamentos, vacinas, equipamentos, dispositivos médicos, materiais e outros insumos e tecnologias em saúde. Sendo assim, a implementação de tais mecanismos que bloqueiam a concorrência e, consequentemente, os investimentos produtivos e inovativos realizados no Brasil podem ser considerados contrários a potenciais obstáculos ao sucesso da mídia. Reforçando assim o apoio à manutenção do prazo de vigência dos patentes conforme a LPI e o Acordo TRI e a discordância a qualquer iniciativa que vise estender o prazo de vigência dos patentes no Brasil e frear a concorrência. Diretoria, em nome da Associação Brasileira de Economia Industrial e Inovação. Bom, gente, então, esse é o manifesto, faz um resumo, né, do que a gente discutiu aqui. Obrigada pela paciência da leitura, mas acho que é importante a gente compartilhar com os membros da associação antes de ser divulgado. E aí eu vou então agora abrir a perguntas da audiência. Acho que a gente já tem Marcos, Tereza. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, parabenizar a banca, a Júlia, pela coordenação, todos os trabalhos, muito interessante. Meu nome é Marcos, eu sou professor do Departamento de Economia da Universidade Federal Fluminense, e eu participei de um projeto de pesquisa junto com a professora Maria Tereza e os colegas do FRJ sobre os efeitos concorrenciais e de atitudes do licenciamento de patentes essenciais. Nesse projeto, a gente discute bastante a respeito, então, a apresentação do doutorado de atenção. E para nós é bastante claro quando a gente tem chance de ver como turistas. Você tem uma litigância que tem como objetivo excluir o rival. Você elevar os custos dele, gerar ou inviabilizar a operação dele, gerar custos que tornem ele mais competitivo. A gente tem isso claro. Só que a minha pergunta, que é destinada para o doutor Alves, mas lá para o doutor demais que se quiser perguntar, como é que isso existe no judiciário? Se existe alguma. Se isso afeta de alguma forma a discussão de alguma matéria, quando tem uma litigância que é claramente excessiva,
claramente predatória, se existe a discussão dos efeitos econômicos e concorrenciais dessa vigilância. Eu vi um pouco de vocês assim, como que o judiciário já fez, que na esfera administrativa do caso, a gente conhece mais ou menos, mas para fora disso é um ponto que eu desconheço, eu estou por favor. Muito obrigado, parabéns a todos pela apresentação. Então, respondendo a sua pergunta, no processo a gente só conhece quem é formado, né? Então, às vezes a gente tem uma dificuldade de conhecer realmente a realidade que está fora dos autos. Os advogados mais proativos, eles trazem esse cenário para nós, eles trazem, né? Porque muitas vezes, quando a gente está tratando de direito de propriedade industrial, a litigância, ela tem múltiplas fontes. Então, todo esse contexto, quando é trazido para nós, ele pode ser, sim, considerado. Mas, no caso da federal, né, é um pouco difícil, porque ele está limitado um pouco à análise da validade da patente. Então, fica um pouco limitado pela discussão. Mas, sim, a gente não posso entrar aqui no mérito do caso aqui, porque eu ainda não julguei, mas tem um caso em que, de fato, existe, comigo, né, existe essa alegação de que há uma conduta predatória e ela traz esse cenário, né, global da litigância do país, que não envolve só a validade da patente, tem relação de infração, tem relação de validade do PDD. Então, tudo isso pode constituir, sim, a alegação de um abuso de direito e a gente pode levar isso em consideração, sim, quando toma a decisão, mas eu realmente acreditar, eu estou discutindo a validade da patente, eu não tenho mecanismo para punir. Eu posso punir por litigância de má-fé, tá? Alguma das partes, mas eu não tenho como traduzir essa abusividade como uma consequência para esse direito de exclusividade, entendeu? Então, elas não consigo evitar essa patente por conta dessa conduta na ação judicial. Mas eu ter mecanismos processuais de proibir essa litigância predatória. Bom, muito obrigado por essa pergunta, né? Perguntas muito pertinentes. Sobre o Sham Litigation, né, há um projeto de lei de tramitação que tem que instituir de maneira bastante clara o Sham Litigation como um comportamento processual. Tá? Então, a nível de uma previsão legislativa muito clara sobre o Sham Litigation, é difícil o judiciário, de certo modo, aplicar isso quando o nosso artigo 5º, 35 da Constituição da República prevê lá o direito de ação como uma garantia fundamental. O que o STJ fez foi reconhecer a prática de litigância predatória, mas num campo, até um campo muito interessante para a economia, né, mas que não está ainda afeto à propriedade intelectual, que eram as ações de plano de saúde. Né? Então, aquelas litigâncias máximas, o cliente nem sabia que tinha processo, milhares de ações, etc. Então, o STJ colocou ali, isso aqui é uma litigância repetitiva, predatória, mas qual a sanção? Não há sanção.
né? Ele diz, olha, você tem que intimar a parte para esclarecer se ela tem interesse de prosseguir com essa ação ou não. Né? Então, o chame mitigation é um tema bastante relevante, ele constitui exercício abusivo do direito de propriedade industrial, constitui uma infração à ordem econômica. Isso está expresso na lei, talvez ali seja uma saída. Mas existem poucas ações judiciais discutindo o ilícito concorrencial, né, na propriedade intelectual, para a gente ter um dado crítico relevante. Tá? Mas, então, assim, é difícil dizer se o judiciário tem enfrentado isso. Tem o famoso caso Elaine, o CAD, né, da Conselheira da Paradão, e algumas outras representações do CAD foram arquivadas porque já existia uma ação judicial em curso. Então, o CAD não interferia muito sobre o argumento que o judiciário decidiria. Tá? Acho que esse é o primeiro ponto que eu queria trazer sobre o chame mitigation do judiciário. Mas tem crescido nas decisões judiciais reconhecendo esse abuso, em vários campos. Né? E isso é uma tese, né? Nessas ações de PTA, uma das teses de defesa é a prática do chame mitigation. Né? Porque você está litigando contra texto de lei, né? Contra a decisão do Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado, com natureza vinculante, de caráter vinculante. Então, há essa demonstração. Mas por isso que eu digo que é muito importante a economia. Porque a gente precisa de estudos econômicos para entender qual é o impacto disso naquele setor específico, naquele remédio específico, né? E isso gera quais consequências práticas. Isso é um dado que, com certeza, né, o judiciário teria que levar em consideração para decidir. Mas é uma discussão paralela, né? No final ele decide, tem direito ao PTA ou não tem. Ele não fala, é um ilícito concorrencial, eu te condeno por ilícito concorrencial. Tá? Sobre as quantidades de ações judiciais, a gente fala em 98, eu diria para você com toda tranquilidade, existem 3 decisões judiciais hoje favoráveis ao PTA, tá? Nesse universo de 98 ações judiciais. A primeira delas que foi favorável, o TRF já suspendeu os efeitos dessa decisão, dessa sentença, e recentemente tem um juiz que ele havia decidido pela improcedência do pedido, mas ele voltou atrás e declarou a procedência do pedido. Então, o mesmo juiz que deu essas 2 sentenças que ainda não foram defeitas, né, porque elas têm apelação também em curso. O curioso é que uma dessas sentenças, ele não dá o PTA, ele cancela o ato do LPI e restabelece o parágrafo único. Ou seja, essa decisão é absolutamente contrária. Assim, a tese do PTA diz, né, olha, o STF disse que não pode ter prazo determinado, o PTA não é um prazo determinado. Há um outro argumentativo, né, interpretativo dos advogados. O que esse juiz fez nessa decisão foi estabelecer o parágrafo único. Né? Então, todas essas 3 foram questionadas, mas assim, no universo, como eu disse, ali, de 44 ações, 44 decisões, inclusive do TRF1. Qual que é um dado relevante? O Superior Tribunal de Justiça, no caso Zenit, né, já reafirmou a decisão do Supremo Tribunal Federal, dizendo não podemos estender prazo de vigência de patente. Então, nós temos essa decisão do STJ, no final do ano passado, e nós temos 5 reclamações constitucionais no STF, que também o próprio STF diz que qualquer tentativa de extensão de prazo de vigência de patente é uma afronta à ratio decidente da Lei 5529. Né? Por isso que nos espanta a quantidade crescente de ações judiciais. Maria Tereza, né, seu nome? Professora Maria Tereza. Mas por que isso? Eu tive tempo, vou aproveitar um segundo só para falar isso, professora Júlia. Num dos projetos de lei, tudo bem, né, faz parte do processo democrático, você levar proposições legislativas. Eu acho que contraria o que decidiu o STF, né? É quase como um PL natimorto, na minha concepção. Mas havia lá um PL que se dizia, olha, tem que estender prazo de vigência quando houver mora injustificável do INPI não imputável ao depositante do pedido de patente. E aí, de maneira bastante atípica, né, para quem está acostumado a acompanhar o Congresso brasileiro, se incluiu uma emenda nesse projeto de lei para dizer quem ingressou com a ação judicial, se essa lei for aprovada, vai ter o direito. Ou seja, qualquer advogado, em sua consciência, não está submetido a juízo, é só.
Porque existe um PL em curso, se esse PL for aprovado, né? Então, assim, são essas as dificuldades do Congresso brasileiro, né? Mas, sendo muito transparente contigo, existem essas 3 decisões, que são decisões isoladas, 2 do mesmo juiz, né? E uma que já está suspensa pelo TRF. Muito obrigado. Se eu puder complementar só um pouco, doutora relatou, a gente às vezes consegue a litigação de má fé. A gente deixa uma gente muito difícil. Muitas dessas ações estão em segredo de justiça, então a gente não consegue nem levar o panorama completo. Eu tenho produtos onde eu sei que vários clientes meus estão sofrendo a mesma ação. Às vezes são ações que já foram propostas no exterior, lá já foram dirimidas, então eu tenho plena consciência de que não há qualquer infração, mas eu traz isso de novo para cá. Mas eu não consigo nem trazer de cá, nem saber, eu sei que isso acontece, mas eu não tenho a prova, porque o Estado de Segredo de Justiça fala do meu caso. No caso da Anitta, a gente tem nenhum caso que a gente conseguiu uma decisão de investigação de matéria prometida. Isso já tinha sido realizado, já tinha se surgido de todas as formas por parte do caso da perícia, e ele ajuizou uma outra ação chamada produção antecipada de provas, que o próprio nome já diz, não é para fazer a perícia, é para a principal, na prova, e nesse caso é uma condenação. Mas os valores de condenação são extremamente baixos, 5, 10, 15 reais. Então, mesmo que eu consiga provar ali, o juiz fala realmente que é um absurdo, de matéria. O crime compensa, porque os valores de condenação continuam coibindo a atitude, ou a chance que ele tem de ganhar alguma coisa dele com a Até essa comparação dos descansos de matéria foi eu que dei nesse caso. E a gente vai dificultar, né? Então, o CPC, porque estabelece um limite para essa condenação no processo. Então, a gente, eu acho que para cá um valor máximo. Eu sabia que a gente entende que é o valor máximo possível, mas é o sistema que sabe do jeito que ele é colocado. Então, assim, acaba que, para uma empresa dessas, esse valor também, às vezes, compensa. Né? Uma reunião com o advogado dele custou mais que isso. Esse é um campo jurídico, não é um campo biológico. Então, eu me abstenho. Tá bom, gente, eu queria agradecer muito. Tem mais alguma consideração na matéria? Bom, então vamos encerrar a mesa. Agradecer muito a todas e todos que estão aqui. Também essa mesa espetacular, do trabalho, do professor, do Guilherme, do Fernando. Muito obrigada pela participação no 10º mês.